normal. Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, é com muito prazer que toda terça eu estou aqui para levar um papo com vocês e trazer conteúdos para informação, para pensar e para a gente ter uma cosmovisão do mundo que a gente vive, né? Então, hoje, o papo vai ser especial, porque eu trouxe duas pessoas, dois professores fantásticos, que vamos, assim, discorrer sobre situações emergentes do nosso momento. Nos anos 80, eu comecei a ler um livro de filosofia, e o filósofo ele falou uma frase assim: tudo que é sólido desmancha no ar. Bom, hoje a gente está vendo isso, né? E viralizou, assim, virou meme, todo mundo falava, eu também achei muito inteligente, mas o meme mudou. O meme hoje é: tudo que é sólido desmancha na rede. Olha só, gente, a rede, ela abarca tudo. Seja sólido, seja não sólido, ela abarca tudo. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, hoje nós vamos falar de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, de inclusão, de impacto social, tudo que este mundo nosso está vivendo. Ainda tem mais, ainda estamos em crise. E com tudo isso aí acontecendo, né? Então, eu trouxe duas pessoas aqui, trouxe o professor Leonardo e trouxe o Wellington, que vão já se apresentar aí para vocês. Então, mesmo a gente estando vivendo todos esses percursos, né, da crise, do coronavírus, a situação está terrível. E, politicamente, estamos vivendo outras histórias, que vocês sabem, eu não vou falar aqui das histórias que estão acontecendo aí, né? Mas vocês sabem, os lockdown, uma situação muito caótica. Mas nós vamos aqui discutir o que se pode fazer e como a gente pode trabalhar para que a gente possa sair desse impacto, né? Então, eu trouxe aqui hoje o professor Leonardo Caravelli? Como é? Cardinelli. Cardinelli, olha que nome bonito dele. Cardinelli, né? Professor, e ele vai começar se apresentando. E depois dele temos o professor Wellington Andrade, que vai também falar o que ele é, o que ele faz e o que ele tem para nos apresentar sobre esse tema. Bem-vindo ao Salto Quântico. Então, eu peço que você se apresente, diga quem você é e a que veio. Sim, muito obrigado, Rai. Sou o professor Leonardo e atualmente trabalho como professor e consultor educacional. Bom, na verdade, minha formação inicial foi contabilidade, mas, dentre muitas voltas aí, vim parar por paixão mesmo na área educacional, especificamente nas tecnologias educacionais, que, na verdade, a tecnologia sempre esteve muito presente na minha vida.
mesmo como contador, bancário e agora como professor. Então, atualmente trabalho com robótica, programação e estou muito envolvido com as tecnologias. É isso que a gente vai destrinchar aqui, né? As tecnologias. Bom, o Wellington Andrade, seja bem-vindo aqui. É um prazer te ter aqui, né? Até porque eu estou tentando, né? Então, se apresente para o nosso público te conhecer. Minha amiga Rai, é uma satisfação muito grande, amiga, estar aqui do seu lado, com seus ouvintes aí, os seus telespectadores, né? As pessoas que acompanham o programa Salto Quântico. É a segunda vez que eu participo, sempre com muito carinho, porque a gente sabe da dedicação, né, da Rai de Castro. Então, muito obrigado. Trazer essas mentes brilhantes. Né? Bem, nós nos esforçamos para a gente poder ajudar, né, as pessoas. Bem, meu nome é Wellington Andrade, né, sou o CEO na Reciclatec, o fundador e o idealizador de uma ONG que se chama Reciclatec. Eu acredito que alguns de vocês já devem conhecer, a gente sempre participa aí de algumas mídias. Por último, agora nós tivemos aí uma entrevista com uma Record de quase 10 minutos, falando de alguns trabalhos que nós fazemos. Né? Então, eu sou um educador, eu costumo dizer, minha amiga Rai, que eu sou um educador voluntário, né? Não é nem solidário. Por quê? A gente está dentro das comunidades aí desenvolvendo oficinas, oficinas de robótica, oficinas de gestão sustentável, né, com os resíduos sólidos. Ultimamente eu tenho me envolvido diretamente aí com algumas comunidades carentes, né, levando aí o que eu mais sei fazer. Então, uma das minhas principais características, né, é ser servo, é poder servir a nossa comunidade, poder servir os nossos adolescentes, e a gente tem muito prazer em poder ajudar. A gente vai falar um pouquinho, você vai puxando e a gente vai dando os direcionamentos. Né? Então, é isso. A gente está envolvido aí com alguns parceiros em todo o Distrito Federal, e vou deixar aí um pouquinho de suspense para a gente ir tocando, tá? Isso aí, Rai. Muito bem. Pois, olha, quando eu soltei o banner, vocês não vão acreditar. Algumas pessoas, né, falaram assim, você vai entrevistar esses dois? Aí falou da Reciclatec, que é uma ONG fabulosa, assim, que tem um trabalho tecnológico maravilhoso, e falou de você também. Falou de você e falou de coisas que você faz e onde você trabalha. E falou assim, olha, você estude bastante para falar com aqueles dois. Falou para mim, ó. Eu falei, eu estou tentando aqui, né, para poder, né, trazer aqui muitas informações interessantes. Bom, as pessoas estudiosas, elas dividem, vocês que são professores, né? Elas dividem o conhecimento em capítulos, partes, parte 1, parte 2, parte 3, né? Então, assim, alguma pessoa falou que a gente está vivendo uma revolução agora. Nós já vivemos a primeira revolução industrial, que foi a máquina a vapor, os navios, aquela história para navegar e tal. Depois, o avião também faz parte disso, né? Não, esse aí já é a revolução elétrica. A revolução elétrica já incluiu o avião, o carro e a eletricidade. Depois vivemos a revolução tecnológica, que não é a que nós estamos vivendo agora, que foi aí no século passado, que foi o computador, o iPhone, a televisão, o rádio, tal. E agora nós estamos na quarta revolução, que é a inteligência artificial. Gente, é muita coisa que vem por aí. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, para falar, vocês dois vão comentar, né? Vão colocar, vocês podem um complementar o outro, podem interromper, pedir para falar e colocar aqui tudo o que vocês acham que está acontecendo agora nesse item. Então, eu vou pedir aqui
para o Wellington nos falar da Reciclatec, porque só de ouvir esse nome eu já sei que tem muita coisa aí, né? Fala para nós o que é, o que faz, qual é o propósito, o que pretende. Bem, minha querida, Rai, o que acontece? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente viu a dificuldade das juventudes, da comunidade, em ter uma educação, de aprenderem com eficiência algumas metodologias, né, algumas aplicações, né, por exemplo, a questão aí da própria eletrônica, como você mesmo bem citou aí, a questão da energia alternativa, que também vem com muito vapor agora nesse século, né, energia fotovoltaica. E nessa época, 20 anos atrás, a gente já falava, a gente já conversava em algumas rodas, né, de adolescentes, e a gente falava sobre energia alternativa, gerar energia com ímã, ímã velho que tira do micro-ondas, e ali fios de cobre, a gente montando bobina e desenvolvendo ali, gerando energia, brincando ali de gerar energia, de acender um LED, de rodar um motorzinho. Isso há 20 anos atrás, né? A gente falava sobre isso, tinha algumas pessoas que até achavam que a gente era maluco, igual você comentou, né, Rai? A gente falava, o sol gerar energia, então naquela época, olha que 20 anos não está tão longe aí. E aí surgiu, aí mais ou menos há uns 20 anos atrás, a ideia da gente montar uma entidade, montar um grupo, uma associação de pessoas, né, que pudessem ali, entre os jovens, dar um direcionamento para eles ali, dar uma experiência, né, tentar ali mostrar para eles. A gente formou ali grupos, principalmente, Raio, de adolescentes que estavam ali na zona de risco, né, que estavam ali nas periferias, nas esquinas, e a gente conseguiu, né, com muita garra, muita força, a gente conseguiu alavancar a Reciclatec. Hoje, o que a Reciclatec faz? Hoje a gente pega os resíduos eletrônicos, aí eu estou contando assim, Rai, meio rápido, porque é muita coisa que a gente tem para falar, então eu fico aqui com a minha cabeça tentando passar muito rápido para vocês o que a gente fez. Deixa eu falar aqui, ó. Gente, é o seguinte, como ele falou, é muita coisa, então eu quero dizer para vocês que esse programa ele vai continuar, porque a gente vai falar uma parte e depois vem detalhamentos dessa inteligência artificial que está funcionando ao nosso redor. Então, nós precisamos destacar isso, né? Pode continuar. Isso. Aí, Rai, então, o que aconteceu? Nós nos reunimos, nos unimos, acreditamos, né? E hoje a Reciclatec, ela pega o resíduo eletrônico. Hoje eu tenho vários, inclusive, eu quero até aproveitar, eu sou rápido em aproveitar as oportunidades, entendeu, Rai? Quero até aproveitar e dizer a você que tem o seu lixo eletrônico, seu resíduo eletrônico, nos doe, tá bom? Seu computador velho, seu notebook, seu HD, vou explicar por quê. Né? Depois, no finalzinho, eu vou dar o meu contato, né, o contato para a gente poder estar buscando esse material com você. Então, o que a gente está fazendo agora? Nós pegamos os resíduos eletrônicos, vamos até as comunidades, como eu falei. Agora, atualmente, quero aproveitar, Rai, e mandar um abraço para o pessoal da Economia Solidária lá no Sol Nascente, tá? O meu amigo Marcílio, todos os meninos que participam de um processo muito bacana lá dentro do Sol Nascente, uma rádio online construída com resíduo eletrônico. Então eu estou dando só colocando o doce na boca de vocês, porque a gente vai falando no decorrer dos programas mais ou menos o que a gente está fazendo. Então, pegamos o resíduo eletrônico, vamos até as comunidades, explicamos para essas comunidades a importância do descarte correto, né, dos resíduos. Vou colocar não só o do eletrônico, mas todo o resíduo sólido precisa ser bem tratado, precisa ser destinado para o lugar correto, né? Então, a gente faz essa conscientização nessas comunidades, ensinando ali aos adolescentes, aos meninos, às crianças de 8. Rai, eu costumo dizer que quem participa do nosso projeto é de 8 a 99 anos. Então, passa todo tipo de pessoa ali dentro do nosso processo. Ainda não tenho
99 não. Então, aí o que acontece? Então, esse material chega até as nossas mãos, ali nós desenvolvemos ali as oficinas, onde a gente ensina, como o professor Léo falou, a questão da robótica, né, alguns princípios muito básicos. Eu tenho para dizer para vocês que uma criança de 8 anos, se ela já entender o que é um positivo, o que é um negativo, né, que através ali, ele sabendo identificar ali esses polos, né, aprendendo o que é um capacitor, o que é um HD, o que é um programa, para mim já é um avanço muito grande. E automaticamente a gente já está ajudando, né, já está orientando esse jovem para esse mundo atual que a minha amiga Radi Castro acabou de falar agora, que é a questão da inteligência artificial. Então, a gente, dentro da Reciclatec, a gente pega os resíduos eletrônicos, nós mostramos para as pessoas que com esse resíduo eletrônico é possível a gente gerar energia. Com esses resíduos eletrônicos, é possível a gente poder colocar ele em cima de uma bancada ali, ensinar uma eletrônica, né, ensinar alguns princípios, por exemplo, de inteligência artificial. Vou dar um exemplo para você. Né, por exemplo, com o Bluetooth que está estragado. Né, a gente consegue fazer algumas adaptações nesse Bluetooth. Para quê? Para que, através do celular, o menino consiga acionar o motorzinho dele lá na frente, fazer o motorzinho girar, fazer um LED. Né? Então, hoje em dia, a própria robótica usa aí o Arduino, não é isso? Usa aí as plataformas de programação, né? Usa para estar fazendo isso. Então, a gente sabe que a gente trabalha no terceiro setor. Não tem condição a gente comprar um Lego caríssimo, né, professor? Um Lego aí de robótica, ele não custa menos de R$700. Então, a gente faz isso com lixo eletrônico. A gente tenta levar essa educação, esse ensinamento para esses meninos com os resíduos eletrônicos. E não tem preço, isso não tem preço, a gente tem avançado, né, estamos passando por cima de várias dificuldades, principalmente agora, né, mas a gente continua. Né? Eu vou passar a bola para você de novo e você manda a pergunta e a gente vai estar respondendo. Bem. Olha, isso aqui tinha que ser 2 horas, esse programa, para pelo menos passar um pouco de informação. Né? Mas tudo bem, a gente tem um mês inteiro aí. Bom, é o seguinte, como eu falei para vocês, assim, vocês imaginem agora o tanto de lixo eletrônico que tem no mundo, né, gente? Gente, outro dia eu estava lendo, diz que tem 6 lixões no mar, 7 lixões no mar. Só é fio, não sei o que os países jogam lá. Né? Imagina se houvesse uma multiplicação desse trabalho aqui, o tanto de produto que poderia gerar. Né? Mas eu vou passar a pergunta agora para o Leonardo, é o seguinte, a pergunta agora, a tecnologia fez muito pelo mundo, né? Nos trouxe celular, comunicação, velocidade, energia, né? Agora, a pergunta é a seguinte, é inversa, né? Eu quero saber o que as pessoas podem fazer com a tecnologia, que está aí, né? Que tem lixo, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa. O que as pessoas podem fazer com isso? Bom, a primeira coisa é desmistificar que tecnologia é coisa para gênio, né? Acho que todos nós somos gênio o suficiente para aprender tecnologia, que, na verdade, sempre esteve presente desde o início da humanidade. Tecnologia é fazer uma coisa, né, de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente. Isso é uma tecnologia. Fazer uma arma naquele tempo da Idade da Pedra, lixar uma pedra para fazer uma lâmina, já é tecnologia, né? Desde que se produziu uma pedra pontiaguda, né, uma tecnologia para caça. Então, desmistificar isso. A tecnologia vem para dar o suporte para a sua atividade. Tem gente que às vezes pensa, não, mas isso é coisa para engenheiro, isso é coisa para quem se formou na área de tecnologia. Não necessariamente, acho que todas as profissões... Acho não, porque todas as profissões precisam de tecnologia e quem realmente se dedicar ao estudo da tecnologia no seu campo de atuação tende a se destacar mais, né? Então, desmistificar isso. A tecnologia está presente na nossa rotina e em todas as profissões. E a segunda coisa é
realmente a gente buscar investir desde o início da educação para os jovens, para as crianças mesmo, começarem a ter esse pensamento computacional, saber como se programa, saber como as máquinas funcionam. Existe uma crítica com relação aqui ao nosso querido Brasil, que a gente consome muita tecnologia, né? Somos dos principais mercados atualmente de mobile, de smartphones, mas, embora consumamos bastante, sabemos produzir muito pouco, né? Então, a gente precisa fazer um investimento, principalmente nas crianças, desde a infância mesmo, nesse entendimento sobre as tecnologias, para que, aos poucos, realmente a gente consiga ser um país mais independente tecnologicamente. Então, se a gente conseguir fazer isso desde a infância, né, a gente vê alguns países que trabalham a programação, pensamento computacional, o raciocínio lógico aplicado à programação, desde o ensino fundamental, né? Então, precisamos fazer isso urgentemente. Temos algumas iniciativas já em alguns estados aqui do Brasil, algumas unidades da federação, inclusive aqui no DF. Então, tem se apostado aos poucos nessa disciplina, né? A computação, a programação voltada para a educação básica, já aplicada na educação básica. Muito bem. Olha, é isso mesmo, eu acho que é por aí, tem que reinventar a educação, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Wellington, o seguinte, que ele falou tudo, o nosso negócio é educação. Tem que revolucionar, né? Mas tem um tipo de jovem aí, parece que nós temos assim uns números muito grandes de desempregados. Bom, nesse número estão os desempregados mesmo e estão os que não fazem nada, que já chegaram aos 18 anos, não fazem nada. E há uma geração chamada assim, que assim, nem estuda e nem trabalha, né? Então, assim, como é que muito jovem, como é que vai seduzir essa juventude para trazer para esses projetos? Bem, Rai, nós enfrentamos grandes obstáculos, né, grandes dificuldades com a nossa juventude em relação à motivação. A gente ouve falar de palestras motivacionais, né? Ultimamente eu tenho participado de algumas ativacionais, que eu achei muito interessante, muito legal. Gostei do nome, né? Ativacionais. Inclusive, a palestra ativacional de um amigo, de um pastor, né? Pastor Rony Von, que tem feito um trabalho maravilhoso aí com a galera do BenTV, né? Que é uma comunidade. Já vou entrar aí onde você sabe que eu sempre preciso fortalecer aí a irmandade, fortalecer realmente aos irmãos que fazem pelas comunidades. Então, eles fazem um trabalho ali na África e vários países carentes. Então, o que acontece? A gente vê uma dificuldade muito grande, né? Rai, eu não vou falar preguiça, já que você tocou no assunto, né? Eu observei, né, dentro de alguns jovens, assim, trabalhando com alguns jovens, em determinado momento ele está ali, ele avança no que a gente está fazendo, mas num determinado momento ele dá uma parada ali. E naquele momento, quando ele para, se eu não der uma atenção especial para ele, para aquele jovem, eu perdo ele do projeto. Então, quando você me fala, às vezes, do nem trabalha, nem estuda, a gente enfrenta, Rai, também dentro desse contexto, a falta do assistir, né, das políticas públicas voltada para o jovem. Eu acho que teria que ter mais política pública, mais políticas públicas para incentivá-los, né? Então, a gente enfrenta, a gente sabe que a adolescência, que é a minha faixa etária de pessoas que participam, né, são os adolescentes, a gente sabe que eles enfrentam vários obstáculos, vários problemas dentro da sua própria casa, às vezes com o próprio pai ou com a própria mãe, e as pessoas não olham com esse foco, né? Acredito que o professor Leonardo também tem a mesma visão, né? A gente está trabalhando na linha de frente
desses adolescentes, para que eles possam acordar e enxergar. E aí eu vou entrar dentro do que você perguntou agora, como que eu desperto o interesse desses adolescentes para que eles possam dar um up, né? Para que eles possam acordar e ver as oportunidades que tem na frente dele. Ultimamente, agora, há uns 4 dias, eu tive uma pequena reunião com um grupo de jovens, e eu estava falando para eles, você sabia que vocês brincando aí, comprando um dronezinho qualquer baratinho, você pilotando esse drone, se você se especializar, você ficar bom nesse drone, bom nesse negócio, você vai ter uma grande chance de trabalhar aí no Amazon da vida, né, trabalhar aí no próprio Detran, na operação desse drone, né? Você me falou de algumas profissões, não é isso? Que estão para surgir. Então, essa é só uma que eu falei para vocês. Né? Então, o operador de drone, né? O cara que já tem vários, o Detran já usa, várias empresas já usam. Né? No agronegócio, por exemplo, nas fazendas, só o que tem agora é drone para tudo que é lado, verificando ali as plantações. Vigilância né? de fogo, né? Por exemplo. Então, quer dizer, isso, Rai, se encaixa, isso vai de encontro ao jovem. Isso vai de encontro ao jovem, ele faz isso brincando no celular dele, brincando no computador dele, simulando voo. Né? Então, a gente gamifica isso. Né? Há aquela questão das pessoas falam que a gente precisa gamificar isso, trazer essa juventude para que eles possam despertar. E aí eu vou aproveitar e citar mais outro exemplo, a própria energia alternativa. Né? Quando eu falei para vocês no começo, a gente com imã, com cobre, a gente gerando energia, acendendo LED, né, através do movimento, todo mundo sabe que a energia elétrica ela acontece através dos movimentos dos elétrons, e para isso precisa existir um campo magnético ali onde possa movimentar e você direcionar esses elétrons para alguns polos, polo positivo, polo negativo. E aí o que acontece? A gente se dá de cara na questão dos carros elétricos. Agora, brincando com os meninos, com as crianças de 10 anos de idade, né, eu consigo arremeter esses meninos, pegar eles com um motorzinho e falar para eles, vocês lembram daqueles aerogeradores que tem de energia eólica, lá no Nordeste, os bichão grandão? Eu consigo abrir um motorzinho pequenininho e mostrar para eles como, Rai, acontece esse processo em um transformador, num gerador tão gigante daquele. Então, assim, a gente consegue trazer, chamar a atenção desses meninos através dessa forma. E tem a própria, agora, inteligência artificial, que com certeza vai chamar a atenção muito, né, realmente, desses adolescentes. Tem chamado, né, a atenção desses adolescentes. Então, tem várias aí, acredito que o professor Léo também vai conseguir elencar algumas coisas aí. A gente sabe de muitas profissões que estão surgindo e que são promissoras, e que são profissões que vai ser para ganhar bem, vai ser para melhorar a vida de vocês. Se tiver um adolescente ouvindo aí, você que gosta de tecnologia, é isso, é só você se atentar para essa linha, energia solar, inteligência artificial, né, como eu disse, a questão aí do controle dos drones, né, aprender brincando, esse manuseio, a própria robótica, né, então esses são os novos caminhos aí que vai muito vasto, né? Assim. É muita coisa, Rai. Né? Se for falar aqui, é muita coisa. Então, eu acho que você falou bem que eu acho que para que daqui a 10 anos, vamos supor, um jovem que tem hoje 14 anos, adolescente, 15 anos, daqui a 10 anos ele é um adulto preparado e capacitado para escolher uma profissão dessa. Se ele não começar agora, então assim fica difícil, né? Sabe por que eu estou falando isso? Eu quero que você comente isso. Porque o Brasil é mencionado na estatística como um dos países de mais acesso, que as pessoas usam muito internet, tal, mas tem que ver que tipo de internet que acessa, se é YouTube, se é fofoca, se são jogos viciantes, tal. Eu acho que seria necessário que esses jovens adentrassem assim numa existência digital, né? E eu queria que você comentasse o que é uma existência digital. Bom, você começa por... Acho que tem 2 problemas aí, né? Primeiro, a gente
criou um bloqueio, né, na educação. Quando a gente, por exemplo, impede o uso de equipamentos eletrônicos, né, dentro de sala de aula, quando muitas vezes a internet deveria estar sendo usada, né, para fins educacionais, dentro de sala de aula. Então, a gente comete um crime ainda, que é simplesmente, dentro de sala de aula, se impedir o uso. Agora, no tempo de pandemia, né, tudo bem, está todo mundo, a grande maioria, tendo aulas em casa, mas em sala de aula, a gente, durante muitos anos, o professor... Não né, leva celular. não leva celular, levar ou se leva, tem que manter desligado. Quando é uma fonte de consulta importantíssima. E aí entra um segundo problema, porque muitas vezes o professor está despreparado para usar as tecnologias em favor da educação. Ele não tem o preparo suficiente, a gente está tentando correr atrás disso agora, por mais que o professor tenha a vontade de aprender tecnologia, aprender a usar equipamentos, ou elaborar, não é nem a questão do equipamento eletrônico, mas a metodologia, né, a forma de conduzir uma aula, se utilizando dessas tecnologias. Então, é outro problema, porque a gente precisa formar professores que se utilizem dessa tecnologia e também possam orientar os seus alunos a usarem essas tecnologias de uma forma produtiva, tanto academicamente quanto na vida futura profissional. Então, são esses dois problemas. Essa existência a gente tem que realmente cultivar desde cedo. Senão, realmente acontece isso, né, dessa desvinculação na fase adulta, a pessoa começa a achar que é só coisa para engenheiro, é só coisa... Né? Às vezes a gente fica pensando, por exemplo, mas para que eu vou estudar isso? Né? Então é uma coisa existencial. Tecnologia tem a ver comigo? Não tem a ver comigo, então não vou estudar. Né? Quando a gente para pensar que a gente estudou português na escola, para quê? Para que a gente estuda português na escola? A gente vai se formar em letras? A gente vai ser um escritor? Não, a gente precisa da língua portuguesa para o nosso dia a dia. Né? Eu vou estudar matemática para quê? Vou ser matemático? Não. Por que a gente estuda matemática desde o ensino fundamental, desde a infância? Para utilizarmos a matemática, né, em nosso favor na vida, em toda a nossa vida. Né? Desde você ir na padaria fazer uma compra até a fase adulta também, você... gerenciar a sua família, gerenciar o orçamento doméstico, gerenciar uma empresa ou no setor público. Então, para que você usa a matemática? Né? Então, você vai usar a matemática para a sua vida toda, não só se formar em matemática. Né? Então, a mesma coisa é a tecnologia. Você não estuda tecnologia, você não tem que estudar programação, não tem que estudar computação ou robótica, porque você vai ser engenheiro. Mas eu não vou ser engenheiro, não vou estudar. Negativo. As outras linguagens, assim como a língua portuguesa, assim como a linguagem matemática, também tem a linguagem computacional, que cada vez mais vai ser exigida para qualquer profissional, assim como as demais disciplinas. Sim, e também eu acho que não é só para a educação, porque a gente já sabe que os negócios estão tudo emaranhados com a internet, as atividades digitais. Você quer comentar isso? Sim, sim. Bem, eu tinha esquecido de falar de um dos principais trabalhos do que a gente faz, né? A questão vinculada aí do próprio comércio. O próprio Facebook, né? A gente vê aí o Facebook crescendo muito do Marketplace, né? Ali uma ferramenta fantástica. Você já colocou alguma coisa para vender no Marketplace? Pergunto para você. Rápido, né? rápido. E se você colocar num preço barato, você coloca... Eu já tive experiências de colocar com menos de 10 minutos. Eu já recebi a mensagem ali no meu telefone da pessoa interessada. Então, várias ferramentas agora, o próprio WhatsApp, né, agora está abrindo também aí para a questão corporativa, para a questão aí de várias empresas já atendem, né, pelo WhatsApp. E aí eu lembrei aqui de falar para vocês da questão de uma das profissões. Eu não vou nem fugir muito, mas eu preciso falar a questão da rádio online. Né? Presta atenção no que eu vou falar para vocês.
Está chegando o 5G agora, certo? O 5G já está aí, alguns lugares já não está ainda legal, não está funcionando ainda 100%. Né? Mas quando ela firmar, ela acontecer, o meu carro, ele vai ser totalmente inteligente. Eu vou conseguir falar com o meu carro, eu vou conseguir, as pessoas vão conseguir, elas vão falar com, olha, eu preciso ouvir uma rádio que toca MPB. Automaticamente o carro vai direcionar, né, através da inteligência artificial, através da questão da internet, do 5G, da banda, a gente vai conseguir tá se conectando, tá falando ali com o carro. Né? Então eu não podia deixar de falar de uma das profissões, a questão da rádio online. Essas rádios vão crescer muito, 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 muito. E eu estou até colocando o docezinho na boca de vocês, porque provavelmente a gente vai falar um pouco mais aí. Acredito que a Rai quer saber um pouco mais do que a gente tem feito aí nas comunidades. E a gente tem aí até o final de março agora, a gente vai estar com 5 rádios online. Né, em todo o Distrito Federal, cada uma em uma cidade administrativa. E essa rádio ela vai trazer aí esperança, né, vai trazer a fomentação da cultura dentro das suas comunidades, vai trazer o próprio ensinamento, né, a própria questão. E é o que a gente já faz, pessoal, a gente já está fazendo isso. A gente está mostrando novas oportunidades através desse grande mercado. Né? Aí a questão da rádio online, entra a questão do comércio, entra a questão das divulgações. Né? A única legislação que a gente tem relacionada à questão dessa rádio online hoje é o marco regulatório da internet. Né? Então a gente sabe que ainda tem algumas coisas que a gente precisa aí dos nossos legisladores para poder nos ajudar nessa missão. Então, é isso, a gente precisa realmente estar atento, né, ligados aí para essas novas tecnologias. Muito bem, olha, estou pasma. Eu quero que o professor Leonardo me fale assim, qual é a reforma educacional que tem que haver para que daqui a um certo tempo, vou fazer uma descrição, tá? A professora chega na aula, então ela se senta com o computador, cada aluno chega com o seu celular e se senta na sua carteira. E a professora fica lá na sua cabine e cada um fica aprendendo no seu celular, respondendo no seu celular e fazendo sem caderno, sem caneta, sem nada. Que reforma que tem que haver para isso acontecer breve? Acho que o principal passo que a gente tinha que dar, no sentido macro, já foi dado, que é a instituição agora da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que abriu a possibilidade do professor ser mais... agir de uma forma diferente do que a gente vinha agindo nas últimas décadas. Né? Aliás, a educação sempre foi muito isso, desde a Revolução Industrial, o professor como mero passador de conteúdo. Né? Então, o professor se coloca como uma autoridade ali, de pé, dentro da sala de aula, ele transmite o conteúdo e o aluno apenas recebe o conteúdo. Então, isso foi feito durante séculos e a gente precisa mudar isso. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que veio agora em 2017, 2018, então, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela é muito bonita, realmente, assim, as primeiras páginas. Ela coloca realmente o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Né? Então, ao invés de o professor ser um mero passador de conteúdo, e ele tomar 90% da aula e ser aquele que vai realmente sozinho, praticamente, conduzir o processo educacional, hoje a gente apela para um modelo em que o aluno se torne mais protagonista no processo educacional, no processo de aprendizagem. Aí nós temos as metodologias ativas, nós temos o desenvolvimento de competências, né, que é uma outra palavra-chave que vem na BNCC. Então, por exemplo, a BNCC já começa com 10 competências que devem ser desenvolvidas na educação, desde a educação infantil Vixe até... aí.
Rapidinho. São 10 competências, são textos, na verdade, são 10 listas, né? 10 textos, 10 frases, mas, por exemplo, a gente incentiva muito o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de se envolver socialmente, resolver problemas, o uso das tecnologias. Então, são 10 competências que não estão elencadas em palavras isoladas. Na verdade, são textos, cada uma dessas 10. Então, a BNCC faz isso. A BNCC coloca o aluno como protagonista, né? A gente, então, tem incentivado muito o uso de metodologias ativas, que é tornar o aluno mais ativo na sala de aula. Então, eu acho que essa era o primeiro grande passo que a gente precisava dar. Era um documento trazendo isso com mais ênfase. Faltava isso, né? Agora, o segundo passo que a gente precisa fazer urgentemente é a formação dos professores, a formação dos educadores, para que eles saibam realmente desenvolver esse tipo de metodologia em sala de aula, né? É muito abrangente também esse tema. Você perguntou qual é a grande revolução que precisamos fazer. Sim, porque mas precisa, né? Acho que o primeiro passo foi esse, institucionalizar isso, né, trazer isso através da BNCC. Isso já foi feito. Alguns críticos, né, dizem que a BNCC poderia ter avançado mais nesse sentido, mas acho que já está de bom tamanho. Realmente a BNCC avançou, representa um grande avanço para a gente, em termos de documentação, em termos de regulamentação sobre isso. Agora, precisamos realmente formar os educadores para que eles, na prática, façam isso em sala de aula, né, para que não fique a BNCC um documento bonito, como era a LDB. A LDB também representou um grande avanço. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 representou um grande avanço para a educação em termos legais, né, mas se falava muito em formação integral, né, formação integral do estudante, não apenas o cognitivo, mas também psicomotor, emocional e tal. Mas, na prática, a gente continuou vendo o professor, aquela educação engessada em sala de aula. Então, é isso que a gente precisa investir mais. Eu acho que é na formação de professores para realmente trazer essa revolução educacional. Fantástico. Agora, tem também um terceiro ponto de vista, talvez um pouco mais ousado, que é a Natália Kildai, da instituição do movimento EdTech Meetup, aqui de Brasília. Ela recentemente fez uma palestra no TED Talk, né, e falando sobre essa revolução, de onde deveria vir, ou de onde provavelmente viria. Segundo ela, dos próprios alunos, né? Eles têm que buscar. Acho que eu vi essa palestra. E aí realmente fica isso como uma provocação. Será que a revolução educacional tem que começar pelos alunos, pelos estudantes? De repente, esse é o momento para a gente repensar da onde vem essa revolução. Professor Leonardo, eu gostaria até de aproveitar a sua colocação, que realmente é bem condizente do que a gente, na realidade, a gente trabalha em algumas escolas, né, pública, e eu observei que a gente tem uma grande resistência, né, às vezes temos uma metodologia, um trabalho, uma metodologia ativacional, realmente de transformação, de impactar, né, aquele aluno ali na sala de aula, mas às vezes a gente é limitado. Às vezes não, a grande maioria das vezes você é limitado de estar desenvolvendo ali naquela escola, simplesmente porque fulano, beltrano, as próprias normativas não permite que você faça e desenvolva. Assim, eu acho que tem avançado muito, né? A gente tem visto realmente nas escolas muitos professores independentes, assim, entre aspas, né, que têm os seus projetos e realmente impactam a vida dos jovens. Então, eu queria colocar isso, porque isso aconteceu, né, comigo várias vezes, né, a gente tentando realmente ali levar ali uma metodologia diferente, né, algo fora da caixinha, como diz alguns amigos meus. Quero mandar um abraço à minha amiga, a doutora Linda Reis, deve estar assistindo a gente aí agora, a professora Marcela,
são professores que estão fora da caixinha. A professora Linda já passou mais de 25 mil alunos por ela, hoje ela está aposentada. Né? Eu costumo dizer, Rai, que eu tenho 3 mulheres na minha vida. Minha esposa, né, a Raquel, manda um beijo para você também, a professora Marcela, que é uma pessoa muito especial, você conhece, né? Acredito que o professor Leonardo também conhece, e a professora Linda Reis, que tem agora, há pouco tempo, eu tenho aprendido muito com ela. Então, quero me candidatar a entrar nesse harém. não, você já está, já. Né? Então é isso, são professores fora da caixinha, né? São professores fora daquele gesso que você acabou de falar. Então é isso, professor, era só isso que eu queria completar a sua Muito bom. Gente, olha, é o seguinte, vocês estão vendo aí, a gente vive num mundo dual, né? Digamos, tem um mundo digital, o qual a gente está adentrando aos pouquinhos. Eu acho que a educação, do jeito que está, não vai preparar nenhum cidadão para viver daqui a 10 anos. Não vai preparar. Né? Mas a gente tem que pensar também no mundo real, o mundo físico, por exemplo, o mundo dos sentimentos, o mundo da saúde, o mundo, né? Então, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que a disciplina, eu vou chamar de disciplina, tá? Que é uma disciplina de sentir. A disciplina felicidade não podia entrar numa grade curricular para essas crianças que estão entrando aí para uma nova educação? Todos dois podem responder. Então, vamos lá. Bem, a disciplina felicidade, ela cabe em toda a nossa vida. Né? Eu acho que quando você entra numa sala de aula e você se depara de frente de alunos ali, de pessoas, meninos, meninas, adolescentes, homens, mulheres, e você consegue sentir dentro dessa turma uma alegria, né, uma energia, né? O pessoal até fala que a esperança é a última que morre. Na realidade, a esperança não morre. Então, enquanto há esperança, há vida. Né? E aí eu coloco a felicidade também. Né? A gente precisa realmente estar buscando, mesmo toda dificuldade, né, com tudo que a gente está passando, pandemia e essa coisa e outra, mas realmente a gente precisa sentir e passar essa felicidade para as pessoas. Beleza. Professor. Eu quero complementar, assim, tem uma felicidade, né? A gente realmente é uma palavra muito forte para todo ser humano, né? E educacionalmente existem mais estudos. A gente tem, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, que tem trazido bastante estudos sobre as competências ou habilidades, dependendo do autor, competências socioemocionais, que tem exatamente a ver com isso, né? O estudante desenvolver o autocontrole, desenvolver a capacidade de resolver problemas sob pressão, projeto de vida, equilíbrio. Né? Então, tudo isso tem sido trazido mais à tona ultimamente, né, nos últimos anos. E também a BNCC toca nesse ponto também das competências ou habilidades socioemocionais. Agora, a gente vê realmente um conflito, por exemplo, no Japão, né? A gente vê em outros países também, Finlândia, mas um índice grande de suicídio entre os jovens, né? Então, a gente vê que a educação, o desenvolvimento meramente cognitivo, por mais que seja importante para o desenvolvimento de um país, ele não é suficiente para a felicidade do indivíduo, né? Então, coletivamente, a pesquisa científica, né, a ciência, enfim, os estudos, é muito bom para um país. Isso tudo é muito bom para um país, mas a gente realmente precisa trabalhar as competências socioemocionais, e isso tem muito a ver com a felicidade, o indivíduo conseguir atingir, ter esse equilíbrio, né, ter um projeto de vida, ser resiliente para atingir aquele projeto de vida, não se deixar abater pelas dificuldades que certamente virão nesse processo, né, no processo de aprendizagem, desde a infância até a idade adulta, né? Então,
A gente precisa realmente trabalhar isso. Temos muitos estudos, mas eu gostaria de citar apenas o Instituto Ayrton Senna, que realmente tem, talvez encabeçado, sendo um dos principais atores que abordam essa questão das habilidades emocionais ou socioemocionais no contexto escolar e que certamente vai afetar a fase adulta também de cada indivíduo. Isso mesmo. Então, assim, há uma corrente no mundo agora, não sei se pode chamar de filosófica, que se chama felicismo, né? Já tem curso nos Estados Unidos, formação e tal. E eu acho que isso vai correr o mundo, e eu acho isso uma coisa positiva, né? Para poder chegar junto, porque há algumas doenças também que vêm de excessos, como a síndrome de burnout e depressões que decorrem de insuficiência para atingir parâmetros, né? Bom, gente, passou tão rápido o tempo aqui, não deu para falar quase nada, né? Mas, assim, o Wellington, eu quero que você faça um comentário final aí e assegure aí o nosso internauta que a gente volta com o tema, porque o tema é muito vasto. Bem, eu quero já fazer um convite, eu fico até triste, né? Agora já está acabando ali, falta... Só uma hora. Nem percebemos, né? Então, estamos aqui com muita bala na agulha, né? Muita ideia, muitas situações que estão acontecendo para passar. Mas quero que você não perca, né? Terça-feira que vem, vou estar aqui junto de novo com o professor Leonardo, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho mais da questão da rádio online, né? Dessa tendência. A gente vai estar falando um pouquinho mais aí também do carro, né? Do carro inteiro. Eu recebi aqui agora porque acabou minha bateria aqui, mas recebi já aqui, pô, Wellington, eu quero esse carro inteligente aí. Pessoal, é até legal eu estar falando isso aqui, porque vocês vão ver daqui, acho que não chega nem 5 anos, o tanto de surpresa que a gente vai ter. Robô 2022 agora vai ter vários robôs aí sendo fabricados aí por grandes empresas. A gente vai estar falando um pouquinho, só estou colocando docinho aí na boca de vocês para que vocês participem aí na próxima terça-feira. Já e a gente vai estar pensou falando. A gente ter um cãozinho para sair para passear? Pois é, já tem esse, um cãozinho já tem esse robô, animal, né? Um cãozinho animal robô, eletrônico. Né? Isso. Caramba, Então é isso, gente. tá? Então quero agradecer, Rai, mais uma vez a oportunidade, e é sempre com muita alegria, né, com muita felicidade que a gente está aqui participando, e quero mandar um forte abraço, um beijo a todas as minhas filhas, meu filho, e a todas as pessoas que acompanham o nosso projeto de pertinho. Tá? Obrigado, Rai, por essa oportunidade, minha amiga. Um prazer para mim, né? Um prazer estar aqui com você. Adorei sua fala. Ainda bem que você vai voltar, porque eu quero aprender mais com você. Porque eu sou aprendiz, né, gente? Eu sou aprendiz. Modesta mesmo. você, né, Rai? Eu sou aprendiz mesmo. Então, eu quero agradecer aí, meus queridos internautas. Eu adoro trazer conteúdo desta natureza para você, porque esses conteúdos aqui vai dar um salto quântico na nossa vida. Não percam, hein? Próxima terça e outras terças para frente. Até mais. Primeiro lugar absoluta. TV